Boa noite. No ar, Falando em Fundações, um programa que traz a você as principais novidades do universo das fundações e organizações do terceiro setor. Aqui na TV Clima Tempo, todas as terças e quintas-feiras, às 21 horas. Você vai poder acompanhar o trabalho das entidades, saber o que está acontecendo e conhecer os personagens que constroem o terceiro setor. Eu sou Joel Scala e vamos estar juntos toda semana. Esperamos você aqui, participando e ajudando na construção de uma sociedade mais justa e solidária. O Falando em Fundações está começando. E no programa de hoje vamos receber o excelentíssimo juiz de direito João Batista Galhardo Júnior. Ele é magistrado há 22 anos. Atualmente é assessor da presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo na área de contratos, patrimônio e planejamento. Em 2007 recebeu o prêmio Inovare pelo desenvolvimento do projeto Núcleo de Atendimento Integrado, que atuou na prevenção da criminalidade praticada por adolescentes. Doutor João Batista Galhardo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Olha, a honra é toda minha, eu que fiquei honrado. Mais uma vez, é um grande prazer estar com você, Joel. Como é que o senhor acompanha essa tendência? Com o aumento da violência aqui em São Paulo, existe uma tendência de criminalizar a adolescência. Como é que o senhor vê esse movimento? Isso é bastante complicado, né? Nós estamos num país cuja legislação traz, tanto na Carta Maior, que é a Constituição Federal, quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, uma gama de princípios de atenção máxima à criança e ao adolescente. Dentre eles, desde a formação educacional até assistência à saúde, enfim, educação, esporte, lazer, moradia, alimentação. E o que se percebe é que esses direitos acabam, de certa forma, sendo violados por conta de todo um contexto social que o Brasil apresenta. E o que sobra, então, para este jovem? Ele é muito atraído pelo mundo da criminalidade, porque a criminalidade oferece a ele aquilo que a sociedade não consegue oferecer, aquilo que o poder público não consegue oferecer e que a sua família desestruturada também não tem condição de dar. Resultado, ele parte para o tráfico de entorpecente, do tráfico de entorpecente ele acaba caindo num crime mais grave, às vezes com violência física, porte de arma, etc. E aí cria-se na sociedade aquela ideia de que boa parte da violência que estamos vivendo se dá por conta do adolescente infrator, quando na verdade é algo que faltou lá atrás. Me preocupa muito essa ideia simplista de querer atribuir ao jovem o problema da violência, quando o problema é muito maior, há um contexto muito mais elevado para se verificar. E não vai ser mudando a legislação para reduzir a idade penal que vai se resolver isso. Nós temos que investir fortemente na estrutura familiar, na educação desses jovens, porque há muitas experiências onde a educação chegou com qualidade, independentemente de que classe social estamos falando, e principalmente onde a família se mostrou assistida, estruturada, não é aquela família totalmente desregrada, se consegue verificar que esse jovem, criança, adolescente, consegue ter uma personalidade voltada para o mundo positivo e não há criminalidade nessas comunidades. Então eu penso que essa sua pergunta é muito importante, como que se olha o adolescente hoje? Se olha com aquele olhar crítico de que ele é o culpado da situação e, portanto, vamos penalizá-lo ao máximo, inclusive com prisão? Ou será que ele não é mais vítima de todo um sistema que está aí falido e que precisa ser repensado? Ele pode fazer parte da solução do problema da violência. Sem dúvida, sem dúvida. Como o projeto que o senhor recebeu um prêmio, né, em 2007. Sem dúvida. O que nós fizemos lá? Nós juntamos todas as forças vivas da comunidade, tanto da área pública quanto da área privada, a sociedade civil organizada, o executivo, o legislativo, o judiciário, o sistema de justiça, e também cobramos responsabilidade das famílias. Porque hoje o que se verifica? A mãe quer ser mais amiguinha da filha de 12, 13, 14 anos do que propriamente mãe.
quer ir para balada junto com a filha, largou do marido e está achando que ainda tem 15 anos de idade, e essa adolescente perde totalmente a referência de hierarquia familiar. O pai é a mesma coisa, não consegue pôr limite ao jovem, ao contrário, estimula situações que são de vulnerabilidade, como o uso da bebida alcoólica, até às vezes mesmo o uso da droga, né, que é bastante complicado, e depois se quer cobrar desses jovens um comportamento positivo. Fica muito difícil. Então nós lá juntamos todas essas energias positivas, cobramos responsabilidade da família, ao mesmo tempo demos uma estrutura, não só material, mas psicológica, moral, religiosa. Hoje falta muita religião no coração desses jovens, né? Independentemente de que religião estamos falando, falar de religião é, na verdade, falar de princípios éticos, falar de questões humanitárias, de sorte que com a junção desses esforços nós conseguimos incutir na sociedade, na cabeça do jovem, que ele faz parte desta solução. E com isso nós conseguimos reduzir a criminalidade na comarca de São Carlos. Parece que a maior dificuldade está em conscientizar os pais, né? Sem dúvida. Eu acho que, na verdade, os filhos são consequências, né? É muito comum o juiz de infância e juventude receber na porta da sua sala uma mãe dizendo: olha, toma, juiz, eu não aguento mais a minha filha. Só que vai se verificar lá atrás o que acontece. Quando essa adolescente era criança, essa mãe não deu a ela a devida atenção, não impôs os limites necessários, não mostrou para ela que a vida, o comportamento em sociedade é um comportamento que tem que seguir regras. Horário para acordar, horário para estudar, horário para almoçar, horário para fazer isso, enfim, contribuir com os deveres do lar, colocar, repito, dentro daquele núcleo familiar, limites e atenção. De sorte que quando se estoura o problema e cai lá na justiça, né, é porque muita coisa faltou lá atrás. Não adianta só culpar o poder público, que de fato em algumas situações deixa a desejar, né? Nós estamos vendo ainda no século XXI e uma legislação que tem mais de 20 anos, que é a nossa Constituição e o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas ainda estamos vendo crianças fora da escola por falta de vaga, falta de vagas em creche, a atenção de saúde para a criança é uma atenção ainda prejudicada, mas não adianta só cobrar do poder público ou o poder público fazer a sua parte. Em muitas situações ele vem fazendo e fazendo bem, mas essa corresponsabilidade que a legislação traz, que é do poder público, da família e da sociedade, ela faz com que haja uma junção de forças para se chegar a um resultado positivo. Não adianta culpar só a família, que tem a sua parcela de culpa, culpar só o governo, que tem a sua parcela de culpa, e dizer que a responsabilidade de reeducar é da sociedade, é de todos nós fazemos parte de um contexto. Por isso que eu acho importante essa divulgação para a sociedade dos direitos, mas também dos deveres da criança e do adolescente. Porque o Estatuto não é só direitos, não. Tem lá uma série de deveres, inclusive medidas socioeducativas, horário para chegar em casa, cumprir determinadas tarefas, que é importante expor isso para que todos possam conhecer. Tem um outro problema também, que o jovem infrator vive com o estigma do preconceito da sociedade. Como é que se contorna isso? Isso também é muito complicado, né? Basta que o jovem tenha cometido um deslize, às vezes um deslize até pequeno, né? E esse estigma que ele sofre, nós não verificamos com o adulto, né? Vamos pegar um exemplo simples, o adulto que dirige embriagado, né? Apesar da legislação de trânsito, que quando ela surgiu, teve um efeito muito positivo, hoje, na verdade, o que se percebe é que esse efeito acabou sendo reduzido. Parece que o motorista não tem mais medo do Código de Trânsito, tanto que nós estamos vendo que os índices de acidentes por motoristas embriagados estão cada vez maiores no nosso país. Mas um motorista é flagrado dirigindo embriagado, ele sofre lá todas as sanções que ele tem, mas depois de cumprir as sanções, ele volta a ser integrado na sua sociedade, os amigos continuam olhando para ele como um amigo como era antes, a família, o seu trabalho, etc. Eu tomei umas, fui dirigir, a polícia me pegou, como se fosse algo absolutamente normal, ele não fica estigmatizado como acontece com o jovem. Agora, se o jovem, ele pratica um deslize na escola,
arrumou uma briga, ou fora da escola, ele foi flagrado numa ação de vandalismo, num ato impensado, até mesmo por ter usado entorpecente, pronto, ele recebe um carimbo na testa de infrator e todo mundo já olha para ele, e esse daí não tem mais jeito, nunca mais vai se recuperar, esse é bandido, esse não deve ser atendido, a diretora da escola, o diretor da escola, o professor, a mãe, enfim, a sociedade, os amigos. Resultado, o que acontece? Esse jovem acaba sendo levado, empurrado por todos para o mundo da criminalidade, porque todo mundo está dizendo para ele 24 horas por dia, olha, você é um perdido, não tem mais solução. E não tem mais solução. Se todo mundo está dizendo, ele se convence disso, resultado, vai ser mais um bandido na rua. Vamos fazer um pequeno break e voltamos em seguida. Até já. Fundada em 1964, a Fundação Carlos Chagas foi a primeira a unificar as provas de vestibulares de medicina. Atualmente é especializada em concursos, incluindo os públicos. Entre suas funções estão desenvolver as questões das provas, produzi-las, diversificar a matriz por aluno, distribuir com segurança, aplicar a prova, corrigir e fornecer o resultado. Atende cerca de 1 milhão de candidatos por ano. Conheça detalhadamente o trabalho da Fundação acessando o site www.fcc.org.br. Estamos de volta com Falando de Fundações. Doutor Galhardo, na primeira parte do programa, nós falamos a respeito do preconceito que o jovem infrator é alvo. Mas lembramos também que um outro problema, e um grave, é que a escola pública, que podia ser parceira nesse processo educacional do jovem, até da própria família, está muito ruim, né? No nosso estado e no nosso país. Infelizmente, nós estamos vendo até pesquisas de institutos internacionais que colocam o Brasil numa situação, no que diz respeito ao ensino, para baixo do número 60, 70, perdendo até para países cujo PIB e a importância é muito menor do que o do nosso Brasil. O fato é que, enquanto nós trabalharmos com uma situação de enxugar gelo, o que eu quero dizer com isso? Nós estamos trabalhando só com a consequência. Pega-se o jovem que passou por todo o ensino fundamental sem uma estrutura melhor de educação, aí coloca-se ele num sistema rápido de talvez supletivo ou um sistema de ensino para acelerar, para que ele possa ir progredindo, que aqui em São Paulo chama-se de progressão continuada. Com todo o respeito a quem compreende que esse processo é um processo importante, porque contribui para não inclusão, né? Para a inclusão, exatamente, para não estigmatizar e incluir. Mas o que me preocupa é que esse ensino cuja qualidade é reduzida, vamos dizer, com todo respeito, volto a dizer, aos integrantes do sistema de educação, faz com que se crie nichos de privilégios. Aqueles que conseguem estudar numa escola privada são os que vão ser aprovados nas universidades públicas, cujo índice de excelência é muito alto. E são aqueles que serão os mestres, doutores, que entrarão no mercado de trabalho ganhando salários maiores. E nós não vamos conseguir mudar esse círculo vicioso se não investirmos lá embaixo. Então eu imagino, primeiro, ensino integral, para mim é fundamental. Países de primeiro mundo já adotam esse sistema há muito tempo. Essa coisa de 2 períodos, para mim, é equivocado. Eu acho que a criança tem que ir para a escola, criança de 8, 10 anos, tem que ir para 11 anos, 12, tem que ir para a escola de manhã, voltar para casa no final da tarde e lá ela ter não só atividades educacionais, como atividades lúdicas, esporte, lazer, recreação e alimentação. Se tivermos um sistema desse porte e mais, se valorizarmos os educadores, mas ao mesmo tempo cobrar deles resultados, eu acho que nós vamos dar um passo muito importante
para construir um país melhor. A educação hoje realmente deixa a desejar, tanto que nós estamos vendo uma enorme gama de serviços privados na educação. Aliás, estão se privatizando tudo, né? A segurança, nós estamos aí contratando seguranças privados, educação, a saúde, que é a saúde suplementar, são os planos de saúde. Hoje é impensável alguém não ter um plano de saúde, porque o sistema único está esgarçado, não tem condição de atender adequadamente a população, de sorte que eu penso que há que se investir fortemente, e há até um projeto de lei que está sendo pensado para se destinar uma parcela do PIB para exclusivamente a educação. Essa proposta em relação ao pré-sal, né, que está sendo discutida também, de destinar os recursos do pré-sal para a educação, eu acho que é algum caminho. Tem que se investir fortemente na educação para que se economize lá na frente com segurança, queda de criminalidade, com propostas positivas para esses jovens que são jovens de baixa renda. Há uma tendência de educadores em defenderem o Estado mínimo, privatizando a educação e a saúde. Como é que o senhor vê essa questão? Eu, Data Vênia, acho um tanto quanto equivocado. Alguns serviços, ao menos na sua atenção básica, para mim, eles devem ser entregues pelo poder público, né? Educação de ensino fundamental e até ensino médio. Penso que talvez no ensino universitário possamos ter algo mais ou menos parecido como tem nos Estados Unidos, que lá praticamente tudo, o ensino universitário é privado. No entanto, nós temos aqui grandes polos de excelência em relação ao ensino público, mas volto a dizer, é uma situação totalmente esdrúxula. Por quê? Porque vão para o ensino público das universidades aqueles que vieram do ensino privado, né? Exatamente. Enquanto que, na minha opinião, talvez devesse ser o inverso. Os que vieram do ensino público é que deveriam ir para as universidades públicas. Sabe que a última né? pesquisa na Universidade de São Paulo são alunos do ensino privado, 89% dos alunos do ensino privado entraram na Universidade de São Paulo. Então eu acho que educação, segurança e saúde básica. Saúde básica, o que a gente chama de saúde básica? Aquela saúde preventiva, o médico da família, as vacinações, a atenção à gestante, a atenção até os 2 primeiros anos de vida da criança, aquele posto de saúde adequado, aquela unidade básica de saúde adequada que possa atender de forma eficaz a criança e a sua mãe enquanto gestante. Eu acho que isso é responsabilidade do Estado. Ele não deve delegar, ele não deve terceirizar, a sociedade não deve buscar essa terceirização, porque do contrário nós vamos adotar um sistema que vai acabar consumindo energia em bens materiais, grandes construções, estradas, rodovias, que são importantes, mas vamos deixar de atender o que é principal, que é o ser humano. O sistema de cotas é uma alternativa para Itaí? Eu já estudei bastante isso, e até por curiosidade própria. Eu acho que o melhor sistema de inclusão é o social. Eu digo que, independentemente da raça, da cor da pele, do credo, da sua origem, eu acho que o sistema social, aquele que pertence a um núcleo familiar, cuja renda é muito baixa, a ponto de impedi-lo de entrar no sistema educacional fortalecido, esse merece um sistema de cota de inclusão. Porém, no que diz respeito ao sistema de cota em relação à cor da pele, eu acho que o Brasil, em relação à raça, melhor dizendo, o Brasil, ele tem uma dívida histórica em relação à inclusão, especialmente dos afrodescendentes. Fomos um país escravocrata durante décadas. E nós não podemos esquecer isso. Então eu penso que, num primeiro momento, para equalizar essa inclusão, eu acho que ela é muito importante. Agora, não que ela tenha uma duração de médio e longo prazo. Eu acho que duração de longo prazo, no que diz respeito à inclusão, na minha avaliação, a melhor seria a inclusão social. Estabelece-se um limite,
3 salários mínimos da família, 4 que seja, enfim, e o jovem que vem desse núcleo familiar, aí sim ele tem direito a uma inclusão social num sistema de... Aí é possível fazer justiça social? Eu acho que sim, eu acho que esse é o Daqui caminho. a pouco voltaremos para continuar esse bate-papo interessante. Fundada em 1964, a Fundação Carlos Chagas foi a primeira a unificar as provas de vestibulares de medicina. Atualmente é especializada em concursos, incluindo os públicos. Entre suas funções estão desenvolver as questões das provas, produzi-las, diversificar a matriz por aluno, distribuir com segurança, aplicar a prova, corrigir e fornecer o resultado. Atende cerca de 1 milhão de candidatos por ano. Conheça detalhadamente o trabalho da Fundação acessando o site www.fcc.org.br. Estamos de volta com Falando em Fundações. Nesse último bloco, doutor Galhardo, eu gostaria de falar do mensalão, Claro. desse histórico julgamento do Supremo Tribunal Federal. 55 sessões, 25 condenados. O que muda a justiça brasileira? Veja, eu acho que não só a justiça brasileira muda, eu acho que muda toda a sociedade. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal trouxe para a população o despertar do interesse de julgamentos de casos que são emblemáticos, casos que chamam mais atenção, etc. Nós estávamos acostumados até então a acompanhar casos de homicídio, né? Casos que são mais, digamos, bárbaros, que chocam mais a população. A imprensa costuma dar uma atenção mais especial. Não é o caso do julgamento do mensalão. Eu não conheço o processo, não posso aqui dizer que o julgamento foi certo, foi errado, mas eu penso o seguinte: a população descobriu que existe justiça. Não só aquela justiça de júri, de justiça de homicídio, mas descobriu que existe justiça. E como que ela descobriu? Através do julgamento do mensalão. Eu acho que esse julgamento aumentou muito a credibilidade da sociedade em relação ao poder judiciário, o que faz com que a sociedade busque aquilo que ela acha que tem direito. O sujeito lá da favela que foi furtado pelos agentes do tráfico, furtaram a televisão dele, ele pensa, eu não vou nem buscar resultado na justiça, não vou denunciar, não vou buscar indenização, não vou fazer nada porque não vira nada. Hoje não, hoje eu acho que há um pensamento de que não, olha, se até aquelas pessoas que estavam, digamos, fortemente ligadas ao maior poder do executivo deste país, lá de Brasília, acabaram tendo um julgamento, foram condenados alguns, outros não foram, enfim, não é o que importa aqui. Esse cidadão lá da comunidade humilde, ele vai se sentir estimulado em bater na porta da justiça. E quando a justiça age e aplica o direito, quem ganha com isso é a sociedade, porque os conflitos são pacificados. Você começa a viver numa sociedade mais pacífica, numa sociedade que mostra para quem do bem que existe um caminho positivo para ele continuar sendo do bem, mas para que quem anda errado, existe a lei, né? E eu acho que a legislação penal brasileira é muito branda. Nós vimos aí no julgamento do mensalão, réus que foram condenados a 40 anos, 30 anos, 18, 20 anos, 15 anos, não vão cumprir isso de cadeia. Se você pegar nos Estados Unidos um sujeito que pega 30 anos de cadeia, ele cumpre 30 anos de cadeia. Aqui você cumpre 1/6 da pena. Se você tiver bom comportamento, você reduz mais ainda. Se você tiver um trabalho dentro do presídio, ainda que seja um trabalho pequeno, como você participar de um curso de alfabetização, alguns presídios consideram até leitura de livro na biblioteca como um trabalho para poder fazer a tal remissão da pena. A cada 3 dias trabalhado, você reduz 1 dia da pena. Resultado, sujeito que pega 10 anos de prisão, cumpre 1 ano e meio de prisão. E de repente o crime foi tão grave que esse 1 ano e meio não foi suficiente, seja para reprimenda,
o castigo, entre aspas, seja para a ressocialização dessa pessoa. Então, eu acho que a legislação penal tem que mudar, mas a sociedade passou a acreditar mais no Poder Judiciário com isso. Isso que eu ia perguntar ao senhor. O senhor é a favor de uma mudança no Código Penal? Totalmente. Eu acho que a nossa legislação de processo penal, de execução criminal e o Código Penal carecem de uma mudança significativa para enxugar algumas coisas que hoje já não se justifica mais como crime, mas também ao mesmo tempo para aumentar a punição de crimes mais graves, como crimes com violência física, crimes de morte. Hoje nós temos algumas situações que vira cesta básica. O sujeito briga com o vizinho, paga a cesta básica. Isso não é porque o juiz quer, não é porque o promotor quer, está na lei. Mas porque está na lei. E data vênia, isso é um absurdo, não pode ser dessa forma. Então a nossa legislação é branda, ela tem que modificar, tem que ser mais firme e as nossas cadeias efetivamente cumprir o seu papel de reprimir, mas ao mesmo tempo ressocializar. Com o julgamento do mensalão, sem dúvida o Poder Judiciário saiu fortalecido. O senhor acredita que agora, a partir de agora, ele vai poder atender às expectativas da população? Ou seja, crime do colarinho branco da cadeia? Eu acho que sim. Eu penso que o Judiciário agora tem um papel muito mais importante do que tinha, porque nós não podemos frustrar essa credibilidade que cresceu com o julgamento do mensalão. Os juízes que estiverem nas suas mesas, processos contra prefeitos, vereadores, governadores, deputados, enfim, seja quem for, até juízes, processos contra parlamentares, membros do Ministério Público, que seja, os juízes têm assim a obrigação de olhar para aquele processo com muita atenção e, se tiver prova, condenar. Condenar, porque eu acho que o mensalão foi um divisor de água neste país. Volto a dizer, não conheço os autos, não posso dizer que o julgamento está correto, não está correto, aquele réu que foi condenado deveria ser absolvido, não é isso. Eu acho que o principal é que o mensalão trouxe a ideia de que todo mundo está sob a batuta da lei. Ninguém pode estar acima da lei. Esse é o principal ganho do julgamento. Deixa eu dizer uma coisa que, vê se eu interpretei bem. Pode mudar uma cultura interna do Poder Judiciário que o juiz da primeira instância tem uma outra conduta a respeito do processo? Sem dúvida, eu acho que essa é uma observação muito válida. Eu acho que o juiz hoje, porque vamos pensar o juiz que acumula 2, 3 comarcas numa região do norte, do nordeste, estados cuja acessibilidade não é igual ao estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, enfim, de Minas Gerais, Rio Grande do Sul. O juiz, num dia ele está trabalhando numa cidade, depois ele tem que atravessar de barco e viajar mais 200 quilômetros para chegar na outra cidade, porque falta estrutura. Esse juiz hoje vai se sentir muito mais fortalecido para pegar um processo contra uma pessoa que tenha uma função importante naquela comunidade e julgar essa pessoa com isenção, é verdade, mas de acordo com as provas dos autos e condená-la se assim for necessário. Eu acho que todos os juízes de primeiro grau, todos os magistrados que atuam no Poder Judiciário do país todo, de certa forma, foram beneficiados, vamos dizer assim, eles foram atingidos positivamente com o julgamento do mensalão. Uma nova era para a justiça brasileira? Eu espero que sim, espero que a partir de agora a gente tenha condição de dar a resposta necessária para a sociedade, inclusive nos casos de colarinho branco, mas que a gente tenha também a consciência de que nós, juízes, somos parte de um todo. Não adianta só mudar condenando um prefeito corrupto, condenando um vereador corrupto, condenando um agente público corrupto. A sociedade também tem que estar atenta e escolher melhor os seus representantes, porque o maior poder emana do povo, e o povo tem o voto na mão, que é a maior demonstração de força que ele tem para fazer mudar esse país. Obrigado pela entrevista. E chegamos ao final dessa edição do Falando em Fundações, Observatório do Terceiro Setor. Se você tem dúvidas ou sugestões, envie um e-mail para contato@tendicemedia.com.br. Até a próxima.